Muito boa tarde. É a maior tragédia aérea em território continental português. Um avião DC-10 proveniente de Amsterdão explodiu na pista do aeroporto de Faro esta manhã, cerca das 8h30. O número de mortos deve rondar a meia centena. 282 pessoas ficaram feridas. O aparelho transportava 327 passageiros e 13 tripulantes. As verdadeiras causas do acidente ainda estão a ser estudadas, mas o mau tempo que se fazia sentir em Faro àquela hora, sobretudo o vento, não será alheio à explosão. Era um voo charter e o aparelho pertencia à companhia holandesa Martiner. Nós estamos neste momento a ver as primeiras imagens deste acidente que aconteceu no aeroporto de Faro, cerca das 8h30 da manhã. Estamos também em direto, via telefone, com o chefe da equipa de urgência do Hospital de Faro, o Dr. Horácio. Está a ouvir-me, doutor? Neste momento, qual é o ponto da situação destes 282 feridos que entraram no seu hospital? Eu estou a pedir o Dr. Horácio, penso que é o chefe da equipa de urgência do Hospital de Faro, que deverá estar neste momento em linha direta comigo ao telefone. Não tenho qualquer som. Vamos passar adiante. O avião era holandês, tinha 15 anos de voo, mas estava em excelente estado de conservação, dizem pelo menos os peritos. Tinha descolado do aeroporto de Amsterdão, cerca das 5h35 da madrugada, com destino a Faro. Nós temos preparado um gráfico do trajeto seguido pelo DC-10 até ao momento deste acidente. Mas não vamos mostrá-lo de seguida, vamos novamente para o Hospital de Faro, onde está em linha direta comigo novamente o chefe da equipa de urgência deste hospital. Doutor, está a ouvir-me agora, em boas condições? Doutor Horácio, eu vou repetir a pergunta que tenho para lhe fazer. Qual é o ponto de situação destes 282 feridos que entraram no seu hospital? Portanto, neste momento deram entrada no Hospital de Faro 282 indivíduos. Não houve óbitos neste hospital. Evacuamos para Lisboa 11 indivíduos com queimaduras, algumas das quais graves, e alguns doentes também traumatizados. E estamos a preparar-nos para evacuar mais 2 doentes. Portanto, todos os doentes, digamos, graves, em termos gerais, poderão ter já sido ou estão em vias de ser evacuados. Portanto, os 13 doentes, que são todos os que evacuamos, são todas as nossas necessidades neste momento. Ainda há mais meios disponíveis para evacuação, inclusivamente, portanto, aviões com macas, com capacidade para evacuação de 100 indivíduos, mas nós não teremos necessidade de recorrer a eles, ou pelo menos, de maneira nenhuma, um número próximo dessas camas. O seu Nós já hospital, estamos a devolver Dr. Horácio Guerreiro, sem lesões graves a unidades hoteleiras aqui da região que se disponibilizaram para o receber. Evidentemente que há uma certa confusão por causa de pessoas à procura dos familiares, mas em termos médicos a situação está perfeitamente controlada e o hospital tem à sua mão os recursos, digamos, de emergência necessários, nomeadamente em sangue, nos foi disponibilizado, mas nós nem sequer recorremos ao sangue do exterior. Não é? Portanto, o hospital tem resolvido a situação por si. Dr. Horácio Guerreiro, o senhor já explicou, mas eu vou voltar a perguntar-lhe isto. O seu hospital estava em condições de receber todos estes doentes? Foi fácil reunir todo o pessoal médico necessário para atender tanta gente ao mesmo tempo? Creio que o Dr. Horácio Guerreiro já não está em linha, pelo menos. Eu estou em linha, mas eu não estou a ouvir nada. Está com dificuldades em ouvir, não valerá a pena certamente voltar a repetir a pergunta. O doutor não me ouve. Vamos ver um gráfico do trajeto seguido por este DC-10 até ao momento do acidente no aeroporto de Faro. O DC-10 da companhia holandesa Martiner entrou no espaço aéreo português às 7h48. O aparelho começou por sobrevoar a região de Chaves e o trajeto continuou por Viseu, toda a região centro, Beja e finalmente o destino, a cidade de Faro. Em circunstâncias ainda não esclarecidas, o avião fez-se à pista, terá batido com uma das asas na pista de aterragem e depois incendiou-se. O sentido da aterragem escolhido pelo comandante foi o do poente nascente, tendo sido a asa esquerda a que provavelmente terá batido na pista. São as primeiras informações ainda não confirmadas. O avião ter-se-á imobilizado numa zona de terra batida, distante cerca de 30 metros da pista. O aparelho ficou totalmente calcinado a partir das asas para a retaguarda, tendo desaparecido grande parte do teto da fuselagem.
O gabinete de emergência instalado no Instituto Nacional de Emergência Médica disse-nos que foram disponibilizadas cerca de 900 unidades de sangue em Lisboa, Porto e Coimbra. A maioria destes feridos são queimados. Recordamos que a parte traseira do avião explodiu ao tocar o solo, daí que tivessem sido utilizados helicópteros para transportar os feridos até diferentes unidades de queimados do país. Creio que a nossa redação em Lisboa tem pronta mais uma reportagem sobre estes feridos. Segundo dados registados em computador, o avião holandês transportava 340 pessoas, 307 adultos, 12 crianças, 8 bebés e 13 tripulantes estavam a bordo na altura do acidente. Um balanço oficioso avança com números. O acidente aéreo registrado esta manhã no aeroporto de Faro provocou 80 mortos e mais de 260 feridos. 2 portugueses seguiam no avião, pelo menos um terá sobrevivido. Entretanto, a caixa negra do DC-10 da companhia aérea Martinair já foi encontrada no meio dos destroços do aparelho. Pode ser que, com o registro de todas as comunicações de bordo entre os pilotos e a torre de controle, se possam conhecer as causas deste grave acidente aéreo. O aeroporto de Faro foi de imediato encerrado ao tráfego aéreo. Foi assinado um plano de emergência e as ambulâncias e os carros de bombeiros começaram a chegar ao local. Um avião da Força Aérea Portuguesa conseguiu aterrar no aeroporto na zona taxiway. Durante a manhã, os acessos rodoviários à cidade de Algarvia estiveram congestionados em virtude do movimento das ambulâncias. Para percorrer 10 km era necessária cerca de 1 hora. Um verdadeiro pandemónio nas estradas algarvias, agravado pela chuva que tem caído na região. O piloto do DC-10 escapou com vida. Aliás, a maior parte dos mortos seguiam na traseira do aparelho. A caixa negra com as últimas comunicações a bordo antes do choque já foi encontrada, como também nos acabou de dizer a Judite Sousa. Os destroços do avião ficaram espalhados numa zona de 250 metros. Das asas para a retaguarda, o aparelho ficou totalmente carbonizado. O ministro Ferreira do Amaral, que seguira esta manhã para um compromisso oficial, desviou o seu percurso e foi para Faro. Declarou que o dispositivo de segurança que foi acionado no aeroporto funcionou tal como previsto. Eu, neste momento, tenho indicações da Regi, vou parar de vos falar para ouvir o que me querem dizer. Ao longo do dia deverão chegar outros doentes, outros acidentados de ambulância durante o dia todo. Está a sair neste momento o primeiro acidentado. Este doente apresenta diversas queimaduras, parecem ser bastante graves. Este é um dos primeiros dos 4 doentes, dos 4 acidentados com queimaduras bastante graves, que chega a este hospital. Nós vamos acompanhá-lo até ali a entrada da urgência. Nós vamos neste momento interromper esta transmissão direta do Hospital de Santa Maria em Lisboa, onde está a jornalista Graça Chaves. Voltamos lá daqui a pouco, quando estiverem a chegar mais doentes a este hospital. Como já percebemos e como já vos disse, são sobretudo queimados que vêm para unidades de queimados noutros hospitais do país. Ao fim da manhã, decorria nas salas do aeroporto uma reunião de emergência das autoridades locais, em que participavam o governador civil, responsáveis dos bombeiros e dos hospitais da região. A notícia caiu também de imediato em todas as agências internacionais e os órgãos de comunicação social portugueses começaram a ser solicitados para prestar mais informações. CNN, BBC, Sky News, todos os canais de televisão europeus e americanos começaram a abrir com o desastre de Faro. Segundo o relato do piloto português da Portugália, que testemunhou este acidente, o DC-10 bateu com uma das asas na pista de aterragem antes de se incendiar. O sentido de aterragem escolhido pelo comandante foi o de poente nascente, tendo sido a asa esquerda, o que provavelmente bateu na pista, já que a direita está quase intacta.
O DC-10 é um aparelho de fabrico norte-americano, Douglas, tem 3 reatores e no início levantou alguma polémica. Recordo, por exemplo, um acidente em Paris com um DC-10 turco há cerca de 10 anos. Mas de então para cá, os peritos têm afirmado que o DC-10 é até um avião seguro. Neste momento já tenho o primeiro convidado, ele está na nossa delegação de Faro e é o Ministro das Obras Públicas. Engenheiro Ferreira do Amaral, está a ouvir-me? Perfeitamente. Sr. Ministro, saiu tudo como estava previsto no plano de emergência? Sim, o plano de emergência, o dispositivo de emergência, como se sabe, é treinado regularmente por todas as instituições que têm a cargo esse problema, os bombeiros, o serviço do aeroporto, e posso dizer que neste momento funcionou e muitíssimo bem. Os serviços médicos, o hospital, e posso dizer até que foi graças a esse bom funcionamento que o acidente não teve proporções maiores. Eu realmente tenho que lhe fazer esta pergunta a si, porque neste momento ainda não temos outros dados concretos. Já sabe ao certo o número de mortos deste acidente? Não, neste momento estão contados cerca de 30 dezenas, sabe-se que há 283 sobreviventes, que os restantes são feridos e mortos. Mortos estão contados, como digo, cerca de 3 dezenas, há 13 feridos graves, dos quais 11 feridos já foram evacuados para hospitais em Lisboa e 2 ainda serão evacuados esta tarde. O seu Ministério tem conhecimento de que haja portugueses nestes sinistrados? Sim, há portugueses, embora não saiba ao todo quantos neste momento. Esta manhã, ao fim da manhã, houve uma reunião no aeroporto de Faro. O senhor esteve presente, creio eu. Sim. O que é que foi tratado? Bom, foi-se verificar sobretudo se os serviços de emergência e o dispositivo de emergência tinha funcionado, se havia alguma decisão a tomar para corrigir eventuais mal funcionamentos, não foi o caso, funcionou bem. E ao mesmo tempo averiguar desde já se havia algum indicador de qual teria sido a razão do acidente. Neste momento está já a trabalhar a Comissão de Inquérito. A Comissão de Inquérito foi nomeada 1 hora depois do acidente se ter dado. Ao mesmo tempo foram avisadas todas as entidades internacionais que devem ser avisadas nestas alturas, nomeadamente a Direção-Geral da Aviação Civil holandesa, e, como digo, a Comissão de Inquérito está a trabalhar. Neste momento, a causa do acidente deve-se provavelmente a uma condição local de mau tempo. A aproximação parece ter sido uma aproximação normal. O comandante não deu nenhuma indicação de emergência até pousar e foi na altura em que pousou que o avião captou e quando captou incendiou-se. Provavelmente terá sido uma condição excepcional de ventos na altura da aterragem, mas como digo, ainda é prematuro estar a dizer oficialmente quais foram as causas, porque só a Comissão de Inquérito dirá. Apenas posso atentar, tanto quanto é conhecimento nesta altura, todos os dispositivos técnicos apropriados funcionaram e que, portanto, se terá de procurar noutras causas a razão do acidente. Sr. Ministro, eu sei que o Ministro Dias Loureiro já esteve esta manhã em direto com a CNN. No seu caso, as autoridades holandesas já lhe pediram mais pormenores sobre este acidente? Não, neste momento está a decorrer um Conselho de Ministros de Transportes na Comunidade Económica Europeia, onde está a minha colega de Transportes holandesa, no qual eu estava a fazer representar pelo Secretário de Estado, o qual já esteve conversações diretas com ela para explicar as circunstâncias, aquilo que é possível saber nestas alturas. Eu gostaria de repisar o seguinte, e digo, enfim, nestas circunstâncias difíceis. O acidente não teve maiores proporções, graças ao bom funcionamento do dispositivo de emergência que estava bem treinado e bem oleado e que, infelizmente, devo dizer infelizmente, teve de funcionar nesta altura. Já foi pedida a extradição de alguns dos feridos para a Holanda, ou não? Bom, que eu saiba não, eu vim agora mesmo do hospital, a situação está perfeitamente controlada no hospital, uma assistência feita exatamente como as regras, como devem ser feitas. Julgo que não há necessidade de meios adicionais para esse efeito. Naturalmente, agora as pessoas que possam ter alta vão tendo alta, e muitas dezenas já tiveram, já se encontram instaladas em hotéis na região. As outras leis que precisam ainda de tratamento estão a obter certamente nas melhores circunstâncias possíveis. Julgo que nestas alturas, à parte de lamentar o acidente, como é natural, o que temos a dizer é que a situação está controlada. Vai continuar em Faro a acompanhar estes trabalhos? Bom, até se necessário. A minha presença em Faro deve-se essencialmente a verificar se era necessário tomar alguma medida rápida para preencher alguma brecha. Verifica-se que não. O próprio Governador Silva tem encabeçado as medidas de emergência que foram tomadas. Infelizmente agora só nos resta lamentar os mortos, que já ninguém os pode fazer voltar à vida. Sr. Ministro, muito obrigada por ter vindo ao Jornal da Boa tarde. Grave acidente aéreo no aeroporto de Faro. Um avião DC-110 holandês despenhou-se e incendiou-se ao aterrar na capital algarvia. 52 mortos confirmados e mais de 260 feridos. No avião viajavam 6 portugueses que se encontram livres de perigo. Neste momento continuam desaparecidas 5 pessoas. Este é o mais grave acidente ocorrido em Portugal continental.
Manhã cinzenta em Faro. Passavam precisamente 33 minutos das 8 horas. O DC-10 da companhia aérea holandesa Martinair não terá resistido a uma rajada de vento e bateu com uma asa no chão. Incendiou-se de imediato e partiu-se em dois na pista. A bordo seguiam 340 passageiros, 6 dos quais portugueses, que se encontram já livres de perigo. Vinham todo estado de choque. Os feridos não falavam, não gritavam. Molhados, queimados. Pessoas, crianças, tudo. Aconteceu várias crianças sem ninguém. Eu trouxe 2 crianças ao colo que gritavam pelos pais, estavam queimadas, completamente queimadas, cheias de sangue. Pronto, tudo o que passou por eles passou por nós ali na alfândega. O avião vinha de Amsterdão com destino a Faro. Segundo o controlador aéreo do aeroporto de Faro, na altura do desastre, o piloto do DC-10 holandês já tinha a pista na área de visão. O avião ficou totalmente calcinado a partir das asas até à retaguarda. Grande parte do teto da fuselagem desapareceu. Na pista, deixou um sulco de 180 metros. O DC-10 da companhia aérea holandesa Martinair tinha 15 anos de voo e efetuava um voo charter com o código MP495. O avião descolou do aeroporto de Schiphol, em Amsterdão, com 340 pessoas a bordo. Eram 5h35 da manhã. Em França, sobrevoou Paris e Nantes. Cerca das 7h48, entrou em território português através de Chaves. Sobrevoou Viseu e Beja. Na aproximação ao aeroporto de Faro, o piloto informou a torre de controlo que avistava a pista. Estava então a uma distância de cerca de 4 milhas náuticas, o equivalente a 7 km e 26 metros. O vento soprava de sueste com uma intensidade da ordem dos 20 nós, cerca de 35 km/h. Segundo a torre de controlo, o avião pisou o solo às 8 horas e 33 minutos. O DC-10 aterrou na pista 11 no sentido poente-nascente. Depois de embater com a asa direita no solo e percorrer 1.200 metros, imobilizou-se a cerca de 40 metros à direita fora da pista, sem, contudo, ultrapassar a vedação do aeroporto. O DC-10 incendiou-se de imediato. Em consequência disso, partiu-se em 2. Como já foi dito, o plano de emergência foi imediatamente acionado e a Força Aérea disponibilizou para o local 5 helicópteros Puma e 2 aviões, um C-130 e um Aviocar. Estes meios estão ainda a servir para transportar para Lisboa os feridos mais graves, que apresentam sobretudo queimaduras. Os hospitais de Santa Maria, São Xavier, São Francisco Xavier e São José são as unidades que estão a receber os sinistrados. 3 mulheres e um homem chegaram ao heliporto do Hospital São Francisco Xavier por volta do 12h30, todos com queimaduras graves. Uma das feridas seguiu imediatamente para o Hospital de São José. Minutos depois foi a vez de outra. Foi transportada para a unidade de cuidados intensivos de queimados em Santa Maria. Em São Francisco Xavier ficaram 2 acidentados que estão neste momento a ser observados na unidade de reanimação. Está, portanto, previsto chegarem mais doentes? Está montada uma operação coordenada pelo INEM no Figo Maduro, que depois é que vai orientar os doentes para um hospital ou outro, conforme as patologias e conforme a gravidade das situações. Durante a tarde está prevista a chegada a Lisboa de 16 feridos. Serão depois distribuídos pelos hospitais da capital. Ao Hospital de Santa Maria chegaram também feridos graves do acidente aéreo. A acompanhar o local está o repórter Pedro Coelho. O último ferido deu entrada aqui no Hospital de Santa Maria há cerca de 2 horas. Veio do Hospital de São Francisco Xavier. Tem 70% do corpo queimado. É o caso mais grave dos 7 que entraram aqui no Santa Maria. Os outros 6, entre eles uma mulher, têm o corpo parcialmente queimado a 30% e 40%. O caso de 40% é um jovem de 15 anos, jovem esse que também corre perigo de vida. São os 2 casos mais graves, o primeiro que entrou e este jovem de 15 anos que já referi. O Hospital de Santa Maria está a atingir já neste momento a ruptura em termos de serviços de queimados. A unidade tem capacidade para 4 camas numa situação normal, chega até 6 numa situação de emergência. Já cá estão 7 e em Lisboa não há mais nenhuma unidade de queimados. Portanto, a situação a chegar praticamente perto da ruptura. Na Holanda, o porta-voz da companhia sinistrada, Martinair, já adiantou algumas explicações para o acidente. Na Holanda não há certezas sobre o acidente. Há apenas versões do porta-voz da Martinair.
Ja, dat is correct. Dat heeft de captain gezien van het andere toestel. Dat aan de linkerkant was er een sprake van een steekvlam, of in ieder geval het begin van brand. En na de landing van het toestel is het toestel in tweeën gebroken. En hoe dat dan ook veroorzaakt is, maar daar zijn we naar op zoek natuurlijk, naar die oorzaak. En vervolgens is het de tweede gedeelte van het toestel is in brand gevlogen. Em Amsterdão, no aeroporto de Schiphol, são os jornais que fazem a ponte entre Faro e a Holanda. Boa noite. 54 mortos confirmados até ao momento e 282 feridos. São para já os números da tragédia desta manhã em Faro. Um DC-10 da companhia holandesa Martinair que ao aterrar explodiu. Iam 340 pessoas a bordo. Foi o horror de corpos calcinados, de gente desaparecida, do desgosto dos que sobreviveram e viram morrer a sua família. Entre os passageiros seguiam 9 portugueses, trabalhadores e estudantes na Holanda, quase todos com menos de 30 anos. Vinha também um bebê de 9 meses. Destes portugueses, há 6 sobreviventes. Os resultados do inquérito não serão conhecidos tão cedo. As explicações para já vão para o mau tempo que esta manhã se fazia sentir na região de Faro. As equipas de salvamento tentaram atuar o mais rapidamente possível. Mais de 200 bombeiros e dezenas de ambulâncias acorreram ao aeroporto de Faro. Havia que garantir a assistência médica aos mais de 200 feridos transportados para os hospitais do Algarve. Resultado visível da catástrofe, o número de cadáveres que se encontrava no interior e junto ao DC-10. Confirmados estão já 54 mortos, a maioria carbonizados e quase todos de nacionalidade holandesa. A bordo seguiam também 6 cidadãos portugueses, tendo um deles perecido no acidente. Retirar os corpos foi um processo difícil e moroso, devido aos ferros retorcidos e ao estado em que ficou o aparelho, onde seguiam 340 pessoas, entre as quais 8 crianças. É verdade que ainda há pouco foi descoberto um bebê vivo? Fomos nós que tirámos. Sinto-me muito feliz por ter retirado aquele bebê. Um bebê picarretinho, aqui dentro dos troços. Atender rapidamente os muitos feridos foi a principal preocupação do momento, pois alguns deles estavam mesmo em estado muito grave. Para o Hospital de Faro foram transportados 282 acidentados, quase todos na primeira hora após o acidente. Depois de um primeiro rastreio, foram evacuados para Lisboa 13 sinistrados com queimaduras graves e vários traumatismos. Todos os meios que deveriam atuar de acordo com o programa de emergência que está previamente estabelecido, atuaram na altura exata e com grande eficácia. Aliás, a prova é que não houve um único óbito após a recolha dos acidentados no aeroporto. Tanto no transporte como nos hospitais, até este momento, não se verificou um único óbito, que é, de facto, algo de invulgar. Neste momento, mantêm-se aqui internados em Faro 152 pessoas, tendo as restantes, visivelmente combalidas, sido distribuídas por 2 hotéis da região. A maioria dos feridos, alguns deles com queimaduras muito graves e em risco de vida, foram imediatamente transportados para os hospitais algarvios. Os casos que inspiravam mais cuidados tiveram que ser assistidos em Lisboa. Os hospitais de Santa Maria, de São José e Francisco Xavier estavam de prevenção. E neste momento tenho em direto de Faro o Paulo Lavadinho, que está neste momento no aeroporto. Paulo Lavadinho, neste momento continua a operação de recolha de cadáveres e de tentativa de busca de alguém que ainda esteja vivo? Boa noite. A informação que podemos desde já adiantar daqui em direto do aeroporto de Faro é que o tráfego aéreo já foi reaberto. Depois das últimas inspeções à pista, a pista foi considerada operacional a partir das 19 horas. Neste momento já se encontram várias pessoas a fazer o check-in para que possam embarcar nos voos que se vão seguir, com origem aqui no aeroporto de Faro. Entretanto, às 19h51 exatamente, aterrava o primeiro aparelho aqui no aeroporto de Faro depois do acidente desta manhã. Curiosamente, também um avião holandês, de uma companhia holandesa, mais propriamente da Transavia. Entretanto, nesta altura, as pessoas continuam a processar normalmente o seu check-in para poder embarcar em direção aos seus destinos. Aeroporto de Faro, portanto, reaberto ao tráfego. Diz o Paulo Lavadinho, em direto do aeroporto.
A maioria dos feridos, alguns deles com queimaduras muito graves e em risco de vida, foram imediatamente transportados para os hospitais algarvios. Os casos que inspiravam mais cuidados tiveram que ser assistidos em Lisboa. Os hospitais de Santa Maria, de São José e Francisco Xavier estavam de prevenção. E de Faro chegou aos hospitais de Lisboa. Cerca de 3 dezenas de feridos tiveram de ser transportados até unidades médicas da capital portuguesa. Eram 10 da manhã e já estavam no ar 2 helicópteros espuma e 3 aviões da Força Aérea Portuguesa. Tudo isto para retirar de Faro alguns dos casos mais graves do acidente da madrugada. Uma vivência inesquecível, dramática e inesquecível. E logo chegavam a Lisboa, ao Hospital Francisco Xavier, 4 casos graves motivados por queimaduras. Ao mesmo tempo, em Santa Maria, mais 6 pessoas davam entrada. Apenas um deles necessitando de suporte ventilatório. Quer dizer que é o mais grave? Que é o mais grave, naturalmente. Os outros encontram-se estáveis, todos eles conscientes. Nesta altura, a caminho de Lisboa, estava também uma ambulância com um ferido. Em Faro, 2 aviões preparavam-se para partir. Só chegariam à meia da tarde. No aeroporto militar, dezenas de ambulâncias e batedores da PSP aguardavam. Foi o frenesi para toda a gente, até para a imprensa. Num dos aviões vinham 12 feridos. No outro, mais 4. Casos considerados menos graves que os da manhã. O estado geral destes doentes pode uma gravidade moderada, portanto não são doentes já muito graves, estes foram os primeiros que vieram. São doentes com queimaduras múltiplas, nomeadamente da face e das mãos, e um deles com dois com traumatismo craniano e um deles com uma suspeita de traumatismo da coluna, que a gravidade de momento desconhecemos. O destino das ambulâncias eram os hospitais de Santa Maria, São José e São Francisco Xavier. No Algarve, o C-130, que pode trazer cerca de 70 feridos, aguarda ainda. Sabe-se que para já a situação está controlada, mas também é verdade que muita gente está ainda em estado de choque. Recusaram ser deslocados de avião para Lisboa. Era um voo charter da companhia holandesa Martinair. Trazia a bordo principalmente turistas holandeses. Uma viagem que durou 3 horas. A partida foi esta madrugada de Amsterdão. Era este o DC-10 da companhia aérea Martinair. Um avião com 15 anos, aparentemente sem problemas técnicos. É este aparelho que às 5h35 da manhã parte de Amsterdão, com 340 ocupantes. Tudo vai bem a bordo. O plano de voo cumpre-se normalmente. O avião atravessa a Europa e entra em território português às 7h58. O DC-10 sobrevoa Chaves, Viseu, mais a sul Beja e, finalmente, Faro, no Algarve, onde, se tudo corresse conforme o previsto, o avião deveria aterrar em condições normais às 8h33. Só que aterrou mal. O avião fecha a pista, bateu com a asa esquerda, incendiou-se e explodiu. As 2 caixas negras que contêm as comunicações entre os pilotos e a torre de controle foram já encontradas e estão nas mãos da Comissão de Inquérito. Mas o relatório final, possivelmente, só será conhecido daqui a 2 anos. Há, no entanto, já alguns dados que nos permitem ver como tudo terá acontecido. Estas são imagens recolhidas por um videoamador poucos minutos após a queda do avião da companhia holandesa Martinair. Eram 8h30 da manhã e a tragédia tinha acontecido no aeroporto de Faro. Um avião DC-10 com 327 passageiros a bordo e 13 tripulantes tinha já tentado uma primeira aterragem. Na segunda tentativa, durante a aproximação à pista, há testemunhas oculares que afirmam que algo já não ia bem com o DC-10. Antes da aterragem, o avião não tinha muita estabilidade. Subia e descia. E no momento em que aterramos, foi uma aterragem violenta e nessa altura houve um estrondo. O avião vinha aterrado a fazer um barulho escondido e de repente ouvi uma explosão. A explosão que eu ouvi, tive também a oportunidade de ver o avião a arrastar pela pista fora, com as chamas atrás dele. Por acaso eu tive a oportunidade de ver isso, o avião com as chamas. E a partir desse momento, deu aquela explosão, a primeira explosão, e depois deu a segunda explosão quando ele saiu da pista. Foi para lá nessa zona que os senhores já sabem. As causas do acidente só serão conhecidas quando a Comissão de Inquérito elaborar o seu relatório final, uma tarefa que em condições normais demora entre 1 ano e meio a 2 anos. Desde já podemos adiantar alguns dados. Segundo as marcas deixadas na pista, o DC-10 estava totalmente desalinhado com o eixo. As marcas no chão são prova disso mesmo. Estão a cerca de 10 metros da berma esquerda, numa pista que tem 120 metros de largura. O vento na altura soprava forte, com rajadas de 35 km/h.
poderá ter sido uma das causas do desequilíbrio do aparelho. Pelas marcas no chão, nota-se a tentativa do piloto de levar o aparelho para o centro da pista. Estas são as marcas que evidenciam, de certo modo, a derrapagem lateral do avião. Estas outras, as marcas de uma aterragem normal. Segundo testemunhas oculares, nesta altura, o avião levantou a asa direita, danificando seriamente parte da asa esquerda e destruindo o motor. O avião ficou partido em duas partes. Uma delas, a traseira, ficou totalmente envolvida em chamas. Terá sido esta a principal causa do número de mortes neste acidente aéreo. Grande parte das pessoas saíram como puderam dos destroços. Ali da parte de trás via-se ambulâncias, muitos fumos. Depois, mais tarde, via-se pessoas atravessar aqui a pista, com crianças. Tu viste essas pessoas? Vi pessoas atravessar aí. Como é que elas estavam? Estavam mais ou menos, ainda tinham roupas. Eram 13 tripulantes, todos os holandeses. Morreram 2. Os sobreviventes falam em dificuldades na aterragem devido ao mau tempo. O vento era forte. Terá sido uma rajada que desequilibrou o avião, fazendo com que a asa batesse no chão. Nós fomos ouvir as explicações da tripulação. Comandante von Staveren e o copiloto Clement Koft, os homens mais procurados esta tarde em Faro. Do hospital vieram para um hotel da cidade com ferimentos ligeiros, forte escolta médica e policial, mas traziam sobretudo ordens para não falar do acidente que sofreu o avião que pilotavam. Portuguese television, would you like to say something about the accident? No. What's happened? Nothing. No. It's a natural Foi causa natural ou erro humano? Nada. Eu não sei. Não, nada. Não quer adiantar mais alguma coisa? Não. Dizer alguma coisa à sua família? Não, nada. Anything? Your family? Nada. Nenhuma explicação sobre as causas do acidente para a reportagem da RTP. Mas em privado, o comandante von Staveren terá confidenciado ao diretor clínico do Hospital de Faro que foi uma forte rajada de vento a causa principal do descontrole do avião no momento da aterragem. A polícia judiciária recolheu-se com a tripulação, mas também não conseguiu nada. Comandante e copiloto só falam na presença de representantes da companhia. Dar-me um bocadinho de privacidade. A restante tripulação, hospedeiras e comissários de bordo, em estado de choque, também evitaram as câmaras de televisão. Ninguém tem ordens para falar sobre o acidente. Todos recusaram até falar do seu estado de saúde. Recorde-se que dos 13 membros da tripulação, 2 morreram, os restantes têm apenas ferimentos ligeiros. No hotel receberam ainda roupas, cobertores e comida, tudo sob o olhar atento das autoridades portuguesas. O que é certo é que quando o acidente ocorreu estava no ar um aviso de situação perigosa na região de informação de voo, que abrange também a região algarvia. A situação meteorológica é caracterizada por uma depressão muito ativa, com cumulonimbos, são nuvens de forte desenvolvimento vertical, que se podem, aliás, ver nesta imagem que foi muito próxima da hora da ocorrência do acidente. Esta faixa nebulosa é constituída por aglomerados dessas nuvens de forte desenvolvimento vertical. Havia trovadas, trovadas essas que são acompanhadas por correntes descendentes dessas mesmas nuvens, que poderá ter eventualmente provocado uma forte componente descendente, com rajadas também à superfície. O vento estava praticamente de sueste, com 22 nós, vento médio, cerca de 40 km por hora, com rajadas da ordem dos 60 km por hora. Um piloto, quando vai aterrar numa situação de instabilidade como esta, deve deixar passar os cumulonimbus, porque essas nuvens têm associadas, como disse, às vezes correntes descendentes que podem provocar o esmagamento do avião contra a pista. E são nuvens que passam normalmente depressa, bastava dar umas voltas, provavelmente poderia aterrar depois em segurança. E novamente do aeroporto de Faro temos o Paulo Lavadinho. Paulo, que outras explicações são dadas para este acidente? Se é que há outras explicações? Quem levantar ou pousar nesta altura no aeroporto de Faro terá a oportunidade de ver através da vigia do aparelho em que viaja a carcaça do DC-10 da companhia holandesa que se despenhou aqui esta manhã. É o movimento de aviões que lá fora se sucede desde que a pista foi considerada operacional desde as 19 horas. E eram 19h51
quando o primeiro aparelho aterrou aqui no aeroporto de Faro, depois do acidente desta manhã. Isto enquanto aqui no interior das instalações do aeroporto continua reunida a comissão de inquérito, nomeada para tentar apurar as causas deste acidente. Ela é constituída por 4 elementos da Direção-Geral da Aeronáutica Civil portuguesa e também por 2 elementos holandeses das autoridades aeronáuticas daquele país. Eles têm estado aqui reunidos, nós não tivemos acesso à reunião, como é natural, nem mesmo sequer para poder recolher qualquer tipo de imagem. Contudo, foi possível saber que as caixas negras do aparelho serão analisadas em breve em 2 laboratórios especializados, um em Inglaterra e outro nos Estados Unidos. E não serão aqui em Portugal feitas essas análises porque as caixas estão bastante danificadas. Caso contrário, haveria alguma possibilidade, segundo conseguimos saber, de fazer essa leitura das gravações das caixas negras do aparelho aqui no nosso país. Entretanto, os últimos números dizem que são pelo menos 54 mortos que resultaram deste acidente. No entanto, para confirmar este e outros números, para além de nos poder serem divulgados outros elementos sobre este acidente, o jornalista Paulo Bastos tem junto a si, num outro posto de reportagem aqui em direto no aeroporto, precisamente o diretor Carlos Ceruca Salgado. Estamos num dos extremos do aeroporto de Faro, mesmo junto ao controle de tráfego aéreo. Ponto de comando fica aqui mesmo por cima de nós. E, curiosamente, acaba de chegar, não estranhem todo este movimento, todo este ruído à nossa volta, acaba de chegar aqui ao aeroporto de Faro mais um avião com proveniência da Holanda. É aquele da Transavia, aquele que tem um leme verde. Curiosamente, mesmo por detrás está o avião que chegou 5 minutos antes do avião acidentado. Outro avião da Air Martin, da Holanda. Do acidente, já toda a história foi contada. De resto, temos a prova, neste momento, a tónica tem sido toda ela colocada na eficiência dos serviços de emergência aqui no aeroporto de Faro. Tenho aqui comigo o diretor do aeroporto de Faro. Boa noite. Foi um bico de obra, ainda não faz um mês que está de serviço aqui no aeroporto de Faro. Efetivamente, há cerca de dia 20 de novembro, tomei posse do lugar de diretor do aeroporto de Faro. Continua a colocar toda a tónica na eficiência dos seus serviços? Continua a tocar porque foram de uma eficiência fantástica. Os serviços do aeroporto responderam de uma maneira extraordinária e queria-lhes dar os parabéns aos bombeiros deste aeroporto, não só a eles, mas também a todas as corporações do Algarve que ocorreram ao sinistro que ocorreu aqui no aeroporto de Faro de uma velocidade fantástica. Inclusivamente a equipa de Faro, ao fim de 10 minutos do acidente ter ocorrido, já estava no local a recolher feridos. Nós temos conversas com testemunhas oculares aqui no aeroporto que referem que as coisas não foi bem assim, que por volta das 9 horas não haveria ainda nenhuma ambulância aqui no aeroporto. Não é verdade, isso não é verdade. O acidente ocorreu eram 8 horas e 33 minutos. Os serviços dos bombeiros são serviços privativos da ANA, que explora os aeroportos de Portugal, ocorreram imediatamente aos sinistros, recolhendo os passageiros que estavam feridos e em condições de serem transportados. Qual é a sua versão do acidente neste momento? Neste momento não queria avançar qualquer versão sobre o acidente. Existe uma comissão de inquérito nomeada pelo Ministério das Obras Públicas e das Comunicações, que foi montada e que está neste momento a operar no aeroporto de Faro e está a averiguar as caixas negras. Já apurou várias pistas, ao que sabemos. Averiguou várias pistas, com certeza que eles averiguaram, mas neste momento não querem avançar e remetem qualquer informação sobre o acidente para o Gabinete de Informação do Ministério dos Transportes. Qual é a causa mais provável neste momento? A causa mais provável são várias. Havia muito mau tempo no aeroporto de Faro, havia rajadas com vento cruzado de 20 graus em relação à pista, havia rajadas de 40 a 50 km horários dos ventos. Possivelmente essas são as grandes... E havia um grande temporal no aeroporto de Faro. Mas essas são umas causas próximas, é capaz de haver outras. Põe de lado quaisquer responsabilidades do aeroporto de Faro? Da parte do aeroporto de Faro e da parte da ANAEP, que é a empresa exploradora dos aeroportos, neste momento eu ponho de parte qualquer responsabilidade destas entidades. Paulo Bastos. Não podia ter sido evitado se o aeroporto de Faro tivesse um sistema de navegação via rádio, um ILS? Negativo. O aeroporto de Faro, como sabe, tem 27 anos de idade, já tiveram condições de muito mau tempo no aeroporto de Faro e os aviões sempre aterraram aqui. Os acidentes sucedem-se, é como nas estradas, umas vezes os carros são bons e também a eles há acidentes. Aqui aconteceu hoje, para azar de Portugal e para azar do aeroporto de Faro. E para azar do Algarve?
e para azar, inclusivamente do Algarve. Mas, repito, as condições oferecidas pelo aeroporto de Faro são perfeitas, todas as condições de radioajudas a operar no aeroporto de Faro são impecáveis e não há razão nenhuma por parte das autoridades aeroportuárias para que o acidente se tivesse dado. Nós oferecemos as condições todas e elas estão a trabalhar a 100%. Os pilotos da companhia acidentada continuam a merecer-lhe toda a confiança, depois de ser já o segundo acidente este ano com esta companhia, a Air Martin? Com certeza. A Martinair é uma empresa que já opera há alguns anos no Algarve, mantém toda a credibilidade como empresa e como pilotos e como aviões que operam aqui. Certo, é tudo por agora. Foi o Paulo Bastos. Bom, e nós vamos ficar por aqui, isto enquanto os aviões continuam a levantar e a aterrar aqui no aeroporto de Faro, como suponho será possível vermos neste momento através das imagens. São aviões constantemente a levantar e a aterrar. É natural, o aeroporto esteve encerrado durante várias horas, desde as 8h30 desta manhã, quando se verificou o acidente com o DC-10 da companhia holandesa. Foi o Paulo Lavadinho e o Paulo Bastos, em direto do aeroporto de Faro. Ainda não há explicações seguras para a tragédia de Faro. Um avião DC-10 holandês despenhou-se esta manhã. Transportava 340 pessoas. Até agora estão confirmados 54 mortos. O piloto sobreviveu, mas não falou ainda com nenhum jornalista. No entanto, numa conversa com o diretor de urgências do Hospital de Faro, diz que perdeu o controle do aparelho depois de uma rajada de vento o ter atingido. Durante o dia, a SIC contactou pilotos e técnicos de aviação e todos confirmam. A abordagem ao aeroporto de Faro é difícil com mau tempo. Os pilotos habituados a aterrar na pista Algarvia queixam-se sobretudo da ajuda rádio. Ela é diferente da que existe em Lisboa e no Porto e revela-se por vezes deficiente com nuvens baixas. O desastre de hoje é o maior acidente aéreo de sempre em território continental português. 8h33. Pânico no aeroporto de Faro à chegada de um charter de Amsterdão. No DC-10 da Martinair viajavam 340 pessoas. Entre os passageiros, 20 bebés e crianças. A maioria holandesa. Portugueses eram pelo menos 6. Diz para mandar a maca. Durante algum tempo, esses foram os únicos números fiáveis. Era difícil fazer outros balanços. O avião ficou partido ao meio. A parte de trás, completamente calcinada. Era preciso remover os escombros para saber as verdadeiras proporções da tragédia. Vai. Puxa. Ao longo do dia, os números foram crescendo. Na pista 11 do aeroporto de Faro, recuperava-se o possível. No meio dos destroços, sinais de uma época que deveria ter sido de festa. Só o testemunho dos pilotos e a gravação da caixa negra poderão explicar o que de facto aconteceu. Até ao momento, há muitas contradições quanto às causas do acidente e, sobretudo, quanto à forma como o avião se despenhou. O DC-10 da Martinair descolou de Amsterdão de madrugada. Realizou um voo perfeitamente normal sobre França e Espanha. Entrou no espaço aéreo português por Chaves, continuando para sul por Viseu e Beja. A torre de controle de Lisboa avistou no seu radar. Tudo normal, tudo controlado. O avião estava a 7 km do aeroporto de Faro quando o comandante avisou a torre de controlo. Já estava a ver a pista. Mas aqui pode ter começado o problema. Ao contrário de Porto e Lisboa, o aeroporto de Faro não tem um sistema automático de apoio à aterragem. Ou seja, qualquer manobra exige correções de última hora por parte do piloto, fáceis de executar quando há bom tempo, bastante difíceis quando o vento sopra forte. Esta manhã havia rajadas de sueste.
Um controlador de Faro terá visto labaredas numa das asas depois da última comunicação. Ainda o aparelho se encontrava a 500 metros. Outros testemunhos afirmam que o avião não parecia ter problemas até atingir a pista. Aí, uma rajada mais forte terá desequilibrado o aparelho, que bateu, ao que parece, com a asa direita na pista. Despenhou-se, partiu-se em dois e a traseira incendiou-se imediatamente. O drama prolongou-se por metade da pista, aproximadamente 1.200 metros, até que o avião se imobilizou numa zona de terra batida, 40 metros fora da pista. Há informações contraditórias também sobre o número de portugueses que seguiam a bordo deste avião da Martinair, uma companhia holandesa. Segundo as últimas informações, havia pelo menos 9 portugueses a bordo. As primeiras notícias indicavam que apenas 6 portugueses seguiam a bordo do aparelho. Certeza é que há pelo menos 6 sobreviventes. Os feridos foram contabilizados 124, 31 deles estão ainda neste momento em estado grave, espalhados por diversos hospitais em Faro e também em Lisboa. À capital chegaram ao todo 16 feridos. 7 estão no Hospital de Santa Maria, 8 no de São Francisco Xavier e 1 no de São José. 5 deles encontram-se em estado grave. A unidade de queimados do Hospital Santa Maria era, à meio da tarde, um serviço à beira da ruptura. Os casos mais graves estão internados aqui. 3 holandeses com queimaduras superiores a 60%. A unidade de queimados do Santa Maria dispõe apenas de 4 camas. Neste momento, os serviços não têm condições para receber mais gente. Esta é, aliás, a única unidade de queimados existente em Lisboa. Para uma população como tem a Grande Lisboa, que penso que se aproxima dos 3 milhões, é provavelmente necessário haver 2 unidades de queimados. Esta é a minha posição. Felizmente, as situações têm-se resolvido. Às 2h30 da tarde, chegou a Santa Maria o 7º ferido. Foi transportado de ambulância. Veio do Hospital São Francisco Xavier. Até final do dia, ainda poderão chegar aqui mais feridos ao Hospital de Santa Maria. De qualquer forma, os responsáveis pela unidade de queimados esperam que nenhum dos feridos sofra de queimaduras, nem necessite de cuidados de cirurgia plástica. É que os serviços já entraram em ruptura. Dos 3 feridos graves, um deles, um jovem de 15 anos, está desesperado para voltar para casa. O jovem de 15 anos esteve mais de meia hora dentro do avião. Suportou temperaturas muito altas. É o ferido que inspira maiores cuidados. No Hospital de São Francisco Xavier já estão ao todo 8 feridos. 2 ainda se encontram em estado grave. Os médicos esperam salvar toda a gente. As manobras de reanimação que estão a ser feitas com certeza irão surtir os seus resultados e eles a pouco e pouco irão recuperar e irão depois começar o seu diálogo. Esta é a nossa perspectiva. O Hospital de São Francisco Xavier não chegou a entrar em situação de ruptura. Sobre a Martinair, as autoridades holandesas garantem que ela é uma companhia segura. A própria família real holandesa opta pelos seus aviões. O acidente de Faro é uma exceção. Propriedade de um milionário, a Martinair é a primeira companhia aérea holandesa de charters. Financeiramente muito sólida, a sua frota conta com 3 DC-10, entre os quais o que caiu hoje em Faro, 2 Airbus 310, 3 Boeing 747, os famosos jumbos, e 5 Boeing 767, um dos quais aterrou antes do avião acidentado na capital algarvia. A Martinair é ainda proprietária de 3 Cessnas, aviões mais pequenos utilizados pela família real holandesa nas suas deslocações. A segurança da companhia é conhecida e avalizada pela ministra holandesa dos Transportes. O desastre mereceu já uma reação do governo holandês, que está em contacto permanente com o governo português. And since we understood that many Dutch tourists are involved, we are following at this moment the situation. I got information from my colleague Mr. Antas and my colleague Mr. Amaral that Portugal is doing its utmost to look after the wounded people. I think that's the most important thing you have to do just after a crash. And afterwards, of course, we will be helpful to the Portuguese authorities into the investigation that must be done. A Martinair voa para Portugal há 15 anos, sendo assistida no nosso país pela Servicer. O último balanço de vítimas divulgado pelo Ministério da Administração Interna dá como confirmadas a morte de 54 pessoas e aponta ainda como desaparecidos 4 pessoas. Até ao momento foram identificadas 115 pessoas das 340 que eram transportadas por este avião DC-10 da Martinair. Segundo as últimas informações, havia pelo menos 9 portugueses a bordo deste avião. 6 sobreviveram, quase todos jovens, e um bebé de 9 meses. 9 portugueses no voo da Martinair.
O charter de Amsterdão trouxe a bordo passageiros registados com nomes familiares: Araújo, Ribeiro, Trindade, Cesário. Quase todos com menos de 30 anos. Portugueses que trabalham ou estudam na Holanda. Vinham passar um Natal a Portugal. 6 sobreviveram ao acidente. José Araújo, de 52 anos, foi um deles. Hoje depois saímos como pudemos da carcaça do avião, quando começaram as grandes explosões enormes do resto dos tanques. E os socorros, só ouvimos os carros de bombeiros à distância que tentariam apagar o fogo e fomos transportados numa carrinha particular ou de uma firma qualquer até o aeroporto. Ali, de certeza, 10 minutos ou isso, não vimos ambulâncias. Todos lembram o momento mais dramático. Todas as pessoas estavam em pânico para saírem e empurravam assim todas, mas eu queria ficar no avião à procura do meu filho. Entre os sobreviventes está também uma cidadã angolana. Diz que deve a vida ao marido holandês. Foi o meu marido que me tirou do meio da... Eu não sei a palavra. Quando tudo parou... Desculpa para o meu português. Quando tudo parou, eu estava em cima da linha. Quer dizer, eu estava em cima do... cadeiras. Tudo. Eu tirei e tínhamos que saltar nos restos do avião e depois voltei para tirar mais pessoas e quando estava a tirar a terceira pessoa, o avião explodiu. O avião explodiu, é o que dizem quase todos. 3 portugueses, segundo as últimas informações, morreram na explosão. O jornalista António Cancela é um dos jornalistas SIC que estão em Faro desde a manhã de hoje, neste momento em direto no Jornal da Noite. O balanço de vítimas mantém-se, António? Bom, José Alberto Carvalho, o balanço das vítimas mantém-se, é um balanço ainda provisório, 54 mortos já estimados neste momento, 286 feridos, dos quais 264 passageiros foram conduzidos de imediato e após o momento do acidente para o Hospital de Faro em estado de choque ou com queimaduras graves. Há a assinalar também a existência de 13 feridos com queimaduras muito graves que foram conduzidos para os hospitais civis de Lisboa, evacuados por meio aéreo e devido também à colaboração prestada pela Força Aérea com aviocarros e Hércules presentes aqui no aeroporto de Faro. Há a registar também que os serviços de urgência do Hospital de Faro e devido aos meios acionados pelo Serviço de Proteção Civil, às 14 horas as urgências estavam normalizadas aqui em Faro. António, sei que a Comissão de Inquérito já teve uma primeira reunião, já visitou os destroços e inspecionou os destroços do aparelho. Algumas informações sobre o que terá sido visto e decidido pelas pessoas que compõem essa Comissão de Inquérito? Não, ainda é muito cedo, José Alberto, para decidir ou anunciar o que quer que seja. A Comissão de Inquérito aqui presente, com 2 equipas, uma da Direção-Geral da Aviação Civil Portuguesa e outra holandesa, estiveram de facto no local, no aeroporto, a ver os destroços, uma primeira observação àquilo que se deparava a jornalistas e não só, também às equipas de emergência que acorreram aqui prontamente a Faro. Eu diria que chegaram tarde, as 2 equipas de inquérito chegaram ao fim do dia. Foi só o tempo de uma primeira observação, uma reunião posterior com a direção do aeroporto e depois o regresso ao hotel para amanhã, então sim, logo pela manhã, dirigirem-se ao aeroporto de Faro para continuarem os seus trabalhos e também supomos que isto é um último dado que temos em nossa posse, falar com os membros da tripulação que hoje se recusaram a falar por estarem em estado de choque. Sabes já onde é que estão as caixas negras do DC-10? As 2 caixas negras foram recuperadas, no entanto, ainda não se sabe o seu destino, vão ser depois estudadas pela Comissão de Inquérito e também pelas autoridades. A maior parte dos feridos foi assistida no Hospital de Faro. A reportagem SIC acompanhou o transporte de alguns deles. No Hospital Distrital de Faro entraram 282 feridos. Apesar deste elevado número, a situação à entrada do hospital não atingiu o caos. Os feridos menos graves tiveram alta em pouco tempo e seguiram para o seu destino. Os que não têm problemas tão graves quanto isso estão a ser evacuados para hotéis da região que disponibilizaram vagas.
Mas o horror perdurou na cara dos sobreviventes. O Ministro da Saúde, Arlindo Carvalho, não poupou elogios à equipa do Hospital de Faro e anunciou a autorização de um inquérito pedido pela Holanda. O governo holandês já pediu para que uma equipa de peritos de identificação viesse a Portugal para identificar os sinistrados que estão carbonizados. Naturalmente que já foi autorizada essa deslocação dos peritos holandeses para o efeito e neste momento é tudo o que lhe posso dizer. Quanto aos feridos mais graves, foram evacuados para Lisboa. Neste momento há cerca de 152 doentes internados no Hospital de Faro. O número não é certo porque nem os próprios médicos sabem. Muitos já foram transferidos para Lisboa, outros tiveram alta, mas há sempre um ou outro que volta por se sentir mal disposto. De resto, as informações vindas daqui do Hospital de Faro foram sempre muito poucas, os jornalistas pouco souberam e então filmar, nem pensar. Já poderemos conversar neste momento com Francisco Severino, subdiretor do Aeroporto de Faro. Muito boa noite. Parece-lhe provável que as condições que são oferecidas pelo Aeroporto de Faro possam estar na origem deste acidente? Como? Pode repetir, faz favor. Eu perguntava-lhe se lhe parece provável assim que as condições do Aeroporto de Faro, nomeadamente para a aterragem dos aparelhos, possam estar na origem deste acidente? Não, de maneira alguma. O Aeroporto de Faro não tem radar, por exemplo? Não, ainda não tem, mas a visibilidade era boa e não havia razão para que o avião não aterrasse. Não havia nuvens baixas na altura do acidente, às 8h30 da manhã? Portanto, as nuvens que haviam eram suficientes para a aterragem do avião. Nós falámos esta tarde com vários pilotos que fazem habitualmente voos com Faro e também com técnicos de aviação. Eles confirmaram-nos que a ajuda rádio do Aeroporto de Faro é por vezes algo deficiente, nomeadamente com nuvens baixas, como poderia ter sido o caso de hoje. Esse sistema é diferente do que existe em Lisboa e no Porto. É um sistema designado VOR Approach, ao contrário do de Lisboa e do Porto, mais sofisticado e que permite um alinhamento automático do avião com a pista. Isso não acontece em Faro. Poderá ter sido esta uma causa provável do acidente? Não. Nas condições atuais, como hoje o avião se fez a aproximação, isso não é provável. No seu entender, e sem querer passar à frente dos resultados da Comissão de Inquérito que começou hoje, começou há pouco tempo a trabalhar, necessariamente, pode avançar alguma causa provável para este acidente? Neste momento, enfim, como poderá imaginar, eu não lhe posso indicar sem a Comissão de Inquérito acabar aquilo que se prontificou a fazer aqui em Faro. Portanto, mas o Aeroporto de Faro garante que todas as condições de segurança são suficientes? Neste momento, sim. Ficou satisfeito com a resposta dada pelos serviços de proteção civil e pelos serviços de socorro do aeroporto? Como? Se foi satisfatório a resposta dada pelos serviços de proteção civil e pelos serviços de socorro do aeroporto? Fiquei. Aliás, tanto que toda a emergência funcionou plenamente. No entanto, nós já ouvimos alguns testemunhos esta tarde de pessoas que se queixavam de que as ambulâncias teriam chegado com algum atraso, cerca de 40 minutos depois do acidente. Portanto, as ambulâncias que terão chegado com cerca de 40 minutos de atraso eram ambulâncias que eram fora de Faro. As ambulâncias de Faro chegaram ao aeroporto cerca de 15 minutos após o acidente. Portanto, as ambulâncias que chegaram ao aeroporto de Faro com esse atraso foram ambulâncias que foram necessárias e que vieram de outros concelhos. Quando é que o aeroporto de Faro será reaberto ao tráfego? Abriu a partir das 19 horas. A situação está, portanto, normalizada neste momento? Normalizada a partir das 19 horas. Francisco Severino, muito obrigado. Subdiretor do Aeroporto de Faro, em direto. Muito obrigado. Faltava tão pouco para chegar ao Algarve. O DC-10 rompeu as últimas nuvens sobre o aeroporto e fez-se à pista. Falhou uma vez, mas os passageiros não estranharam. Na segunda aterragem, o desastre que muitos não viveram para contar. And I finally looked up to my friend and asked him, when are we going to land? And something seems to be wrong. And he just says, oh, it's okay, and it's okay. And next thing I know is we land and you could feel the hit. We hit, and I was down because I was holding my dog, and then all of a sudden the whole plane just started going strange, and then we all turned sideways, and then you're just thinking to yourself, oh my God, I'm in a plane crash and I'm going to watch myself die. He touched the ground very rough, and he rolled on his right side and he rolled on his left side, and it was boom, only fire.
I take my wife, my parents, and I put 4 miles out of the plane. There was flames coming in because the wall was collapsing and the roof was collapsing, and the flames were coming down in the plane. And then there was a big panic. Everyone tried to get out. Some people were falling down in the paths between the seats. Na fuga só há uma ideia: salvar a pele, deixar para trás aquele inferno. Os primeiros a chegar aos destroços, bombeiros e pessoal do aeroporto, encontram turistas em pânico, jurando para nunca mais, e a metade carbonizada de um avião com dezenas de mortos enfileirados. Em vésperas do Natal é ainda mais difícil explicar. Os feridos não falavam, não gritavam. Molhados, queimados, pessoas, crianças, tudo. Aconteceu várias crianças sem ninguém. Eu trouxe 2 crianças ao colo que gritavam pelos pais, estavam queimadas, completamente queimadas, cheias de sangue. Many of panic. Everybody scream. Everybody will way out. Everybody pushed another. I say, easy, easy, easy. There was no bumpiness in the whole flight, not one bit. It was very smooth the whole time. So I personally, in the very beginning, felt that when we took off, I felt that there was something wrong with the plane, like there was something wrong with the engine on the left side, that it didn't sound right to me, but I just thought, well, maybe I'm paranoid. But I thought that the plane, there was something, I don't know. Testemunhos do acidente desta manhã que provocou 54 mortos, o maior desastre aéreo de sempre em território continental português. Mas a tragédia de Faro não foi o único acidente aéreo de hoje. No Equador despenhou-se um pequeno avião. O ministro do Turismo equatoriano morreu no acidente.